Olá, eu sou o Thiago, sou mestrando em psicologia e eu vou começar a falar hoje da graduação em psicologia. É uma coisa que muita gente tem curiosidade sobre isso e eu tenho essa ideia de começar a falar disso. Eu pensei num vídeo estruturado e tudo mais, mas aí nunca sai. Eu falei, tenho que fazer um vídeo para agora, vou fazer isso, começar a falar disso. E a gente vai conversando disso ao longo do tempo. Então, por exemplo, as dúvidas que você tiver, questões a respeito do curso, você comenta, a gente vai conversando, ou nos comentários, ou faço novos vídeos. Para o vídeo de hoje eu pensei em começar falando do que a gente estuda, dos temas mesmo, e falando do primeiro semestre, né? Então talvez eu possa fazer vídeos dos outros semestres e... Travei a luz. E não sei como é que vai ser exatamente, se eu vou fazer um vídeo para cada semestre, mas é só para a gente começar, para botar o carro para andar. Depois a gente vê como é que a gente faz. Basicamente, primeiro, né, o curso de psicologia ele é diferente nas universidades. Então, tem semelhanças, mas tem algumas diferenças. Então, o que você estuda, a ordem que você estuda. Então, em algumas faculdades, várias vão ser diferentes do que eu vou propor aqui, porque eu vou falar da que eu fiz, né? E a estrutura se mantém, né? Eu vejo grades semelhantes, eu converso com o pessoal, tem muita coisa semelhante, mas outras não. Na minha, a gente tem 5 disciplinas no primeiro semestre obrigatórias. Depois, né, tem algumas optativas, algumas você pode não fazer naquele período, fazer em outro período. Mas ele tem 5 obrigatórias, que são História da Psicologia, Introdução ao Pensamento Filosófico, Sociologia, Psicologia Geral, Processos Básicos e Neuroanatomia. Então, introdução a... Não, História da Psicologia primeiro. A gente começa na filosofia. Então, eu tenho um vídeo aqui falando sobre isso, sobre a origem da psicologia, e eu explico como é que começa na filosofia. Então, fala dos clássicos, de uns caras bem famosos, como Sócrates, Aristóteles, Platão. A gente viu o texto do Santo Agostinho, do Agostinho de Hipona, de Magistro, a gente viu ele falando de linguagem, de tempo, muito interessante. Principalmente no começo, a cabeça abre assim de um jeito muito interessante. Sobre o que é o tempo, como é que a linguagem ela não fala exatamente da realidade e desses problemas de linguagem. Já é legal pra caramba. Então passa pela filosofia, passa pelo Descartes, por exemplo, a gente lê o Discurso do Método, chega na psicologia propriamente dita, começa em 1879, com o fundamento a fundação do primeiro laboratório de psicologia experimental, com Wundt, e a gente passa um pouco pela psicologia também. É uma história da psicologia limitada por questão de tempo. Então, o conselho que eu sempre dou para qualquer pessoa que faça faculdade de psicologia, vá além da faculdade. Vá além. Pegue um livro de história, um bom livro de história da psicologia. Recomendei aqui em algum outro vídeo sobre como começar a estudar psicologia. Pega um ou mais para você comparar também e ver a história toda. Isso vai te ajudar bastante. Creia-me, vai te ajudar bastante. Porque se você ficar limitado à faculdade, a faculdade tem suas questões, ela é estruturada de uma certa forma, e assim, tem suas limitações, de forma bem geral. Eu recomendo você ir além, história da psicologia é fundamental. E eu, sim, eu olhei muita coisa de história da psicologia por fora, apesar da disciplina ter sido legal, não achei suficiente. Então depende, né, da sua curiosidade, o que você quer saber, o que você precisa. Mas então teve a história da psicologia, teve a introdução ao pensamento filosófico, né? A gente viu filosofia de novo. Aristóteles, por exemplo, eu apresentei texto de Aristóteles. Sempre falo que foi um texto era um texto difícil, se eu não me engano, Ética Nicômaco. E eu tinha que apresentar, não é que eu tinha, na verdade, né? E eu tinha a opção de apresentar, mandar texto. Eu queria fazer as duas coisas. Desde aquela época eu tinha uma intuição de que eu precisava me expor porque eu ia ter que falar durante o curso. Eu ia ter que desenvolver essa habilidade. E foi muito útil eu ter começado lá. Porque eu tive um tempo, era muito ruim, com o tempo eu fui melhorando com o tempo e treino. Então eu recomendo você fazer isso também, porque uma característica que pode te interessar do curso é que tem bastante apresentação oral. Né? Não fica com medo, assim. É um processo que dá para enfrentar de boa. Às vezes dá para fugir também, mas nem sempre. E às vezes todo mundo tá no mesmo barco, todo mundo tá nervoso e tudo mais. É um assunto para outro vídeo também. Se você quiser a gente trocar ideia sobre isso, você pode comentar.
Mas então tinha filosofia, que a gente viu bastante coisa. De modo geral, acho que não vou entrar em detalhes aqui, talvez eu possa fazer vídeos específicos de algumas disciplinas e pegar os textos que a gente leu, falar mais ou menos do que a gente viu. A gente viu, por exemplo, Foucault, História da Sexualidade, se não me engano. A gente viu Aristóteles, a gente viu Hannah Arendt também, bastante coisa. Posso fazer específico, se você quiser, comenta, a gente vai trocando ideia disso. E filosofia é importante pra caramba pra psicologia. Não é porque ela saiu de lá que você tem que descartar a filosofia, né? A psicologia surgiu dela e precisa dela, como toda ciência precisa de filosofia. E esse é um bom jeito de ver como que a gente precisa pensar amplo. Então, pensar em filosofia e na outra disciplina, que era sociologia, né, de outros departamentos, é interessante, porque assim, você precisa entender também sociologia, precisa entender bem psicologia. Não focar só no, vou olhar só para o indivíduo. Isso aí limita muito. E sociologia a gente viu Os Três Porquinhos, Max Weber, Durkheim. A gente viu falando de suicídio, por exemplo, texto do Durkheim lá, os 3 tipos de suicídio. O Weber falando de desencantamento do mundo, legal pra caramba. E aí, assim, importante pra caramba essa parte, por exemplo, filosofia, sociologia, o nível social é importante, obviamente, fundamental. E aí teve descendo o nível, né, da psicologia para a biologia, teve 2 disciplinas que falaram bem disso e na época eu não consegui valorizar, não entendia, não tinha critério, não sabia de nada. Mas são disciplinas que são coisas que eu estudo por fora, eu passei a estudar por fora depois. São neuroanatomia e psicologia geral, processos básicos. Neuroanatomia, de forma básica, é a estrutura do cérebro, anatomia do cérebro. Então, do sistema nervoso, na verdade, de forma geral, focando no cérebro, mas estuda também a coluna vertebral e todas as irradiações nervosas para o corpo e neurônios aferentes, eferentes. Mas pensando no cérebro, né, você tem lá contato, tem um cérebro coloridinho, na minha faculdade teve, não sei, todos devem ter, praticamente todos, com várias cores e as partes, e desmonta as partes. Aqui é o lobo occipital, aqui é o lobo frontal, e aqui são sulcos e giros, etc. E você tem a peça real, que é o cérebro real, né, conservado no formol. Você pega lá aquele cheiro horrível no laboratório. Você tem contato com aquele negócio que parece um frango, que você desfia. E é interessante pra caramba desse contato. Tem gente que não gosta, né? Tem nojo, né? Não gosta do cheiro, passa mal, acontece também, comum. Mas neurônio também é muito importante. Se você pensar assim, áreas relacionadas, por exemplo, a certas questões psicológicas, certos processos psicológicos, comportamento. Hoje em dia eu valorizo muito mais a biologia. Eu entendo que ela tem muito mais valor, naquela época eu não sabia. Às vezes antes da faculdade a gente entra com uma cabeça muito psicológica. Vou falar de questões mentais, questões abstratas. E não olha muito para essa parte biológica, fisiológica, que para mim, assim, hoje eu entendo que ela é essencial para eu entender bem o comportamento humano, como a parte social também é. Então é questão de olhar para o todo, não ficar, eu vou olhar só isso, aquilo. Pode fazer, né? Você pode se tornar um especialista, mas você fica limitado. Então, ainda mais no princípio que você tem, às vezes você está curioso e quer saber, é bom você ter essa abertura para ouvir tudo, aprender tudo, e acho que é uma grande vantagem, grande vantagem. A última disciplina era Psicologia Geral, Processos Básicos. Falava de um monte de coisa, por exemplo, de questões biológicas, por exemplo, visão, percepção. E aí tem a teoria, eu lembro que eu apresentei um trabalho disso, teoria do processo oponente, um negócio difícil. Visão, percepção visual é um negócio embaçado. Mas assim, não precisa ficar com medo, que você não é necessariamente você vai tomar pau por causa disso. É um processo difícil, mas tem outros que são mais tranquilos. A gente viu, por exemplo, imprinting, né, aquela história de que os patinhos eles vão seguindo alguém num certo período de desenvolvimento, estão novinhos. Por exemplo, uma pessoa, né, ela entra em contato com eles vão seguindo a pessoa. Aí tem lá quem que era agora? Era o Timbergen? Não. Esqueci. Era um etólogo. Eu esqueci qual que era o etólogo. Nossa. Enfim, é muito famoso isso. É o caso da etologia, comportamento animal, que é interessante entender também, psicologia comparativa.
A gente viu percepção visual, processos básicos, atenção, memória, enfim, muita coisa. De modo geral mesmo, uma boa introdução à psicologia propriamente dita. Porque a gente, no começo, viu introdução, história da psicologia, que é legal, mas, por exemplo, pega uma grande parte para falar da filosofia, aí uma parte pequena, e depende como o curso vai organizar isso, o professor organiza a disciplina, etc. Uma pequena parte falando da história da psicologia, às vezes você não entra tanto na psicologia em si, tanto. Os outros não são psicologia propriamente dita, é filosofia, sociologia, neuroanatomia. Então, processos básicos, psicologia geral, acho que é a disciplina que mais é psicologia realmente, no primeiro semestre. E talvez o pessoal tenha até um pouco se incomoda um pouco, né? Fala, mas eu vi pouco de psicologia em si. Mas são bases importantes para você entender psicologia depois. Então, tem que ter um pouco de paciência também. Tem semestre pra caramba. Eu fazia noturno, eram 11 semestres. Então, assim, primeiro semestre. É um jogo de longo prazo, realmente. Aprendizagem, assim mesmo. Então, esse foi, de modo geral, o meu primeiro semestre. O que se estudou na faculdade de psicologia. Pretendo falar do segundo semestre, de outros, talvez. Talvez aprofundar em algumas disciplinas, alguns temas. Então, dos temas que se estuda lá. Talvez de outras questões da faculdade, né? Por exemplo, acho que as pessoas têm curiosidade de saber como é estudar, como é fazer a faculdade de psicologia, talvez do ponto de vista mais subjetivo, né? De como é para você fazer. Pode ser interessante, mas eu quero ver também o que você quer. Tipo assim, o que tem interesse, o que você tem curiosidade de saber. Então, pensar nesse tipo de dúvida ajuda, assim. Tá, eu tenho muita coisa para contar do curso, mas tem que ver o que você quer saber também. Você quer ouvir, o que você quer, que tipo de curiosidade você tem, né? Pode falar e a gente vai conversando. A gente vai desenvolvendo isso ao longo do tempo, a gente faz um monte de vídeo, vai trocando ideia por comentário também. Então comenta, fala aí o que você achou, qual ideia que você tem da faculdade de psicologia, se você ainda não está, o que você espera, se você está, o que você acha, como é que é o seu curso, como é que foi, se você já é profissional. Porque é bom a gente trocar ideia, até para... Tipo, a gente conversa nos comentários, outras pessoas vão ver e elas veem diferentes visões, diferenças entre cursos. E às vezes a pessoa tem que decidir para onde que eu vou, que curso que eu faço, qual faculdade que eu escolho. E isso é interessante, conhecer as opções e para fazer uma tomada de decisão melhor. Então comenta, vamos conversando. Um abraço.